Hoje é quarta-feira, dia 30 de março de 2022. São 17 horas e 45 minutos. Para se ter ideia de quando este antigo palafreneiro da advocacia criminal começou o dia hoje, começou às 4h30 da manhã, da madrugada, nesta biblioteca, que é muito gostosa, muito carinhosa, inclusive, mas para resolver um problema de uma ação penal cujo nome não interessa, não importa, com 9.500 e poucas páginas, em que havia um conflito muito sério, sim, entre acusação e defesa, com mandado de segurança absolutamente extravagante, concedido ao Ministério Público. Concedeu-se um mandado de segurança com liminar ao Ministério Público para que fosse mantida uma prisão preventiva de um réu. Uma decisão verdadeiramente anômala e merecendo ser incorporada à jurisprudência negativa desta república, mas aconteceu. Este escriba precisou acordar e trabalhar sozinho desde as 4 da manhã num processo de 9.000 e poucas páginas, porque os assistentes, evidentemente, só agora estão a se lembrar de que a pandemia está passando, cientes de que o coronavírus, num certo sentido, se comporta como seres humanos, porque o corona se disfarça, como o micróbio também assume posturas diferentes, como a saúde e a doença se alternam, o bicho é esperto. O Paulo Sérgio, semana passada, teve a possibilidade de examinar num panorama qualquer posto na televisão como funciona um formigueiro de saúva. Saúva é inseto. Alguma coisa impressionantemente análoga ao comportamento dos seres humanos, porque o Paulo Sérgio foi procurar qual era a rainha-mãe, o inseto maior a ser protegido na colônia, a saúva grande, forte, inclusive, o bichinho era a rainha daquela comunidade toda, com servas, formiguinhas pretas mínimas, capturadas pelo bando e servindo a potentada
A formiga-mãe tinha tudo o que queria. E havia outras formigas grandes também que carregavam as escravas às costas. As formiguinhas pretas escravizadas, embora estavam ali, no cocuruto das madrastas, das mãezinhas, servindo-as. E se o escriba procurasse bastante, ia inclusive encontrar aquelas que traziam alimento à formiga maior daquele formigueiro. E daí o Paulo Sérgio ficou sabendo que uma saúva mãe tem vida igual ou superior a 20 anos. Evidentemente não é o nosso tempo, porque formiga não tem dia e noite. O tempo da formiga é contado diferente. Mas por que o Paulo Sérgio diz isso? Porque está havendo uma liberação muito grande tocante à forma pela qual nós estamos a enfrentar esse restolho de pandemia sem máscara. Sem máscara. Nós sem máscara, mas há quem persista no aprimoramento da ocultação, a descoberta da própria fisionomia e mantém o mascaramento no elevador. Aos que gostam, os que não gostam, mas o bicho está por aí. E o Leite Fernandes vai insistir. Os bichos se disfarçam também, mudam as cepas, ficam escondidinhos atrás das portas e são capazes de voltar. Dentro desse contexto, e o Paulo Sérgio diz que tirou a máscara para tocar o pianinho dele, evidentemente, mas está a tocar piano para descansar um pouquinho dos trabalhos de manuseio de 9.000 páginas e poucas a mais de uma ação penal tramitando. E sendo levado a disfarçar a perplexidade, porque em função da eletronização dos processos, das ações penais, deu-se maior eficácia ao manuseio, mas não é mais manuseio, agora é digitação. Digitação das ações penais ou cíveis, pouco importa. E agora se inaugura o costume ou o hábito de os réus não terem mais um nome por extenso posto nas ações penais. Então, um processo criminal com 40 réus, por hipótese, tem 40 digitações de nomes e sobrenomes com as letras dos alfabetos que inauguram o nome e o prenome de cada qual. E você tem quase que uma página inteira de alfabeto misturado entre as letras A, B, C, D, F, G, H, e o leitor precisa identificar qual é o seu acusado no meio daquela parafernália toda, o que, com imensa sinceridade, transparência e respeito, não fica muito bem numa ação penal cuja destinação pode ser, inclusive, a imposição de anos e anos de reclusão ao réu, que só então, em execução de sentença, tem o seu nome completo. Não se pode, não se deve fazer assim, porque pode ser economia para a escrivania, pode ser uma subtração da necessidade de se digitar o nome inteiro de cada um, mas o réu é uma pessoa humana. O réu não é um conjunto de letras postas ao acaso. Então, o Paulo Sérgio Leite Fernandes pegou um processo, uma ação penal com 9.000 e poucas páginas, quase 10.000 páginas, em que o nome dos réus, dos acusados, fica bailando no meio daquilo tudo.
numa economia que nem mais se justifica, porque o computador hoje, com o simples pressionamento de uma tecla, já pode escrever o resto do nome do infeliz ou da infeliz acusada. E se pergunta por que o Paulo Sérgio está dizendo isso tudo enquanto toca o piano. Toca o piano para poder descansar um pouquinho daquela azáfama, daquela tributação enorme no computador, por respeito, inclusive, à solenidade que as ações penais devem e precisam ter. Então, curiosa e extravagantemente, é uma petição romântica posta à nova presidente, ou presidenta, se preferirem, da Seccional da Ordem dos Advogados em São Paulo, que é a maior do Brasil, para tomar ciência dessa reclamação que é até romântica. O Paulo Sérgio está reclamando depois de tocar piano, porque precisou dedicar-se, inclusive, a achar o nome do seu réu no meio de outros 20 e poucos outros que estão ali pululando com as letras todas do alfabeto. É fácil corrigir isto, pois simplesmente o eminentíssimo desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo toma ciência disso e se dispõe, sim, a determinar aos seus subordinados que, se e quando pretenderem economizar tempo, que não economizem tempo à custa da legibilidade dos autos processuais, que levam a maioria dos advogados hoje a um sacrifício extremo, porque dos muitos advogados que este país tem, 1 milhão e pouco de profissionais, das centenas de advogados que este país tem, a mais da metade deles não tem, inclusive, nem a possibilidade de dispor de um computador, que hoje constitui o vício de todos aqueles bem postados no exercício e na distribuição da justiça. Isso o Leite Fernandes fala às 17 horas e 55 minutos deste velho relógio que marca as horas, sim. Lembrando que o direito e a tramitação dos processos, devem ser encastoados e enfrentados com uma possibilidade muito razoável. Aqui os advogados hoje sacrificadíssimos em função, inclusive, da corrupção antiga que medra no Ministério da Educação brasileiro, o ministério que já foi o galardão do sistema educacional que o Brasil tinha. E não tem mais 1.400 faculdades de direito espalhadas pela nação, nos pequenos, nos médios e nos grandes municípios, com as universidades partindo para o ensino online. O ensino online, uma aula multiplicada por muitas aulas, salas de aula televisionadas, uma aula multiplicada por 50 outras, cobradas autonomamente de cada candidato, de cada um que esteja a tentar completar o seu curso de direito. E com a ordem dos advogados, com imenso respeito à grande mãe, aquela com que o Paulo Sérgio coabita há 50 anos, mais de 50 anos, porque advoga há 62, aquela grande mãe perplexa, precisando cuidar disso, sim, eminentíssimos educadores, precisando meter as suas sagradas mãos
nas gavetas do Ministério da Educação a ver o que aconteceu. O que aconteceu desde que isto começou a apodrecer o Ministério da Educação, antes Ministério da Educação e Cultura, hoje com ministros que se modificam da noite para o dia. O ministro que é pastor protestante e que leva as coisas para a bandeira do Cristo, que é o Cristo anglicano ou o Cristo protestante, e o outro que tem um afeto factual pela batida do tambor do Pai de Santo. Existe isso também, de acordo com o presidente da República, que estiver espadanando no Palácio Mor, lá em Brasília. Paulo Sérgio Leite Fernandes está cansado de trabalhar desde as 4 horas da madrugada. É obrigação sua. Mas a obrigação do Leite Fernandes aos 86 anos persiste ainda. Tem energia suficiente para buscar da Ordem dos Advogados do Brasil uma atitude muito enérgica para meter as suas alvas mãos nas gavetas daquele ministério, saber o que vem acontecendo há anos, aviltando a nossa beca, a nossa roupa sagrada, que merece estar, sim, em ombros que, embora curvados pela idade, ainda são parte de um corpo com energia suficiente para gritar e reclamar, a buscar saber por que é que o Ministério da Educação apodreceu, permitindo que 1.400 cursos de direito, metamorfoseados em centenas de departamentos, postos a reforçar a panóplia do entesouramento por parte das mantenedoras. É saber o que há por lá, sim. É saber o que é que o presidente da República vai fazer, se já não fez, para colocar à testa do Ministério da Educação um homem sério, honesto e que conheça essas picaretagens que há nesse nosso país, recomendando a nossa grande mãe, a Ordem dos Advogados do Brasil, que soergam um pouco as saias das suas vestimentas e se disponham a saber o que vem acontecendo, o que está acontecendo, porque a Ordem com certeza não coabita com isso aí e não faz fraquejarem os seus ombros e não faz que a sua cintura se engorde e crie, sim, adiposidades pela inanidade frente à podridão que está, sim, e faz muito tempo abraçando os contornos do Ministério da Educação. O Leite Fernandes está dizendo essas coisas, ou está programando este resto de tacho, nessa tarde quente de São Paulo, está dizendo isso tudo, cansado sim, mas irritadíssimo em examinar um processo criminal em que o nome do réu é substituído por iniciais. E quando os réus são 20 ou 30, as iniciais são de 20 ou 30 réus, que são criaturas humanas que sofrem, que apodrecem, que se misturam na podridão dos nossos presídios e que são condenados às vezes a 12, 14 anos de reclusão. E só então, tem os nomes por extenso, programados não na última folha da ação penal, mas programados no último dedilhar do computador imaculado, que serve de folheamento para os vários milhares de dias de sofrimento nesses presídios perebentos que essa nação tem. Dito isto,
Vamos encerrar a nossa tarde de hoje. E se dirá, o Leite Fernandes brincou com o piano enquanto dizia algumas coisas desencontradas. Não, o Paulo Sérgio diz coisas seríssimas, para ser examinadas, sim, pelos nossos políticos que estão engordando nos nossos Senado e nas nossas câmaras dos deputados. Diz, cada tecla tocada é um grito de perplexidade e de pedido de socorro e talvez de exigência, sim, de manejamento mais severo pela própria ordem daquilo que vem acontecendo lá na Câmara Superior de Ensino, no Ministério da Educação e Cultura e nessas centenas de faculdades de direito postas a vomitar alunos que depois nem sabem como escrever sapato sem ser com S e colocando um C cedilha inaugurador de uma bobagem posta no início ou no fim de uma ação penal. E lá na Viva, vamos descansar, sossegar. Agora para casa, um bom banho, se quando for possível, um bom banho e uma possibilidade de dormir e sonhando sim, sonhando com coisas boas e não com esse enristamento que é necessário ter para que nós acordemos e possamos conviver. Brigando sim, é gostoso brigar. É bom litigar, é bom conflitar aos 86 anos, porque dizem que a raiva também possibilita uma vida mais longa. E lá na Viva.